eu quero falar um pouquinho sobre algo que tem perturbado a nossa nação. A nossa nação está passando por um momento, há muitos anos atrás, sobre o espírito do engano. Muitos dos filhos do Senhor estão vivendo debaixo do espírito do engano, achando que é legal o que estão fazendo, mas há um espírito do engano que tem ido até os filhos do Senhor e tirado o entendimento. Tem muito dos filhos do Senhor que tem praticado, tem vivido sobre o domínio do espírito do engano. E em nome de Jesus, nós queremos pedir para que o Espírito Santo de Deus, que é vivo e poderoso, nos liberte nesta noite. Que o Espírito do Senhor faça moradia em nós. Eu quero usar um texto como base, está lá no primeiro livro de Timóteo, Timóteo 4. Aí, algo poderoso, o qual eu e você temos que estar muito, mas muito ligadinho. Timóteo 4. Eu gostaria que você lesse esse versículo, mas que você prestasse atenção o que está dizendo esse versículo. Diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Sério isso, né, irmãos? Muitos abandonarão a fé. Muitos deixarão a verdade. Serão enganados por um espírito de Lúcifer, um espírito do engano, o qual nos quer tirar do conhecimento e da sabedoria do Senhor. Esse espírito do engano, ele existe desde o livro de Gênesis, quando um espírito do mal usou uma serpente para tirar um casal da realidade ao qual Deus tinha preparado para eles. E esse espírito do engano vem vindo sobre o povo do Senhor. E vem cada vez mais convencendo o povo do Senhor sobre um engano. Isso é muito sério. Nós temos uma história na Bíblia poderosa sobre dois reis que viveram sobre o espírito do engano: Josafá e Acabe. Acabe era um rei ruim, foi um rei mau, e eles fizeram uma aliança, e o qual eles queriam conquistar uma cidade. Josafá e Acabe consultaram 400 profetas, buscaram sabedoria e saíram para a guerra. Mas Acabe, por ser uma pessoa ruim, ele diz para Josafá assim: você vai com as suas vestes de rei e eu vou disfarçado de soldado. Josafá, ele procura se safar e procura colocar Acabe, procura se safar e colocar Josafá para morrer na guerra. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, quando nós vivemos debaixo da unção e do poder do Espírito Santo de Deus, o engano, o espírito do engano, ele não prevalece nas nossas vidas. E eles vão os dois para a guerra. E Josafá estava, ali junto na guerra. E quando chegam os soldados sírios para matar Acabe, porque a ordem era para matar o rei Acabe, quando eles chegam perto de Josafá, ali há algo tremendo, que eles percebem que não era Acabe. Mas o soldado sírio, um soldado no meio, lança Acabe, estava totalmente protegido como um soldado vai para a guerra. É tão sério isso, irmãos. É tão sério. Se você não estiver debaixo da cobertura do Espírito Santo, o espírito do engano vai te achar. E Acabe estava coberto, protegido. Nada podia chegar àquele homem. Mas a Bíblia conta uma história que um soldado pega uma lança, e a única abertura que havia na roupa de Acabe, ele joga a lança, e a lança pega em Acabe.
e ele vem sofrer. Ele fica ali de pé, o sangue escorrendo, fica olhando a guerra e morre. E a profecia é tão profunda que o sangue dele vai escorrendo e os cães vêm beber o sangue dele ali, para cumprir a profecia de que ele ia morrer de uma forma terrível. Ele faz tudo, ele prepara tudo para que Josafá morre na guerra. Mas o Espírito de Deus, ele nos livra do espírito do engano. Quando nós buscamos esse espírito de sabedoria, esse espírito de graça, quando nós buscamos o discernimento, quando nós não fazemos as coisas pelas nossas vontades, quando nós não agimos pelo nosso achismo, o Espírito Santo de Deus nos cobre, ele nos livra. Mesmo que alguém esteja armando alguma coisa, como nessa história. Mesmo quando alguém quer te colocar numa fogueira, como dizia minha mãe. Mas o Espírito Santo, ele guarda aqueles que são do Senhor. E a Bíblia nos orienta que nós temos que sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Mas hoje esse espírito do engano reina com tanta liberdade no nosso meio, por muitas vezes nós não nos posicionarmos diante da verdade. O espírito de engano vem disfarçado do bem e pega aquilo que é ruim e nos faz viver uma mentira. A Bíblia diz que tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que não gera crescimento, tudo aquilo que não me leva a viver uma vida total com o Senhor, me afasta dele. Por isso que hoje o que nós mais ouvimos é que uma frase que diz o seguinte: dá nada não. Vou fazer do jeito que eu acho, porque não vai dar nada. Mas em nome de Jesus, eu quero que nesta noite você saia daqui com uma consciência bem pensativa. Porque se você permitir que o espírito do engano tire a fé que foi gerada no teu coração, você vai sofrer. Não tem desculpa, irmãos. Não tem como dizer que você não vai viver uma vida de migalhas se você viver debaixo do espírito do engano. Há uma luta entre o Espírito Santo de Deus e o espírito de Lúcifer, aonde faz nos parecer que tudo bem se eu andar conforme a minha vontade. Tudo bem se eu fizer aquilo que é bom para mim. Não dá nada, Deus vai me perdoar se eu fizer aquilo que é desagradável a Ele. Mas a Bíblia diz que um dia nós todos vamos ter um encontro com o Senhor. E que ali naquele dia haverá um acerto de contas. Isso não é uma pregação de medo, não é uma pregação de tortura, mas é uma pregação para você ficar esperto. Se você não buscar o Espírito Santo de Deus, você vai viver debaixo de um espírito de engano, um espírito de mentira, que faz você viver uma vida conforme a tua vontade. Nós não fomos criados para vivermos do jeito que nós achamos que é legal. Nós somos criados para viver uma vida que o Senhor nos preparou, uma vida no sobrenatural. Por que é que nós sofremos? Porque nós vivemos daquilo que nós vemos. Muitas vezes nós temos uma fé que depende das circunstâncias, depende dos nossos achismos. E não foi para isso que Deus mandou o Filho dele morrer numa cruz por mim e por você. Mas Ele manda Jesus morrer por mim e por você, para nós vivermos no sobrenatural. Você está vivendo o sobrenatural de Deus? Você pode dizer agora aí, se entrar Jesus Cristo por essa porta e vir buscar você, a tua vida está sendo agradável ao Senhor? Não tem nada de engano na tua vida? Não tem nada que está tirando você de viver a verdade, de viver a plenitude do reino do Senhor? Não tem nada oculto na tua vida que te leva a fazer uma aliança com o espírito do engano? Nós temos que pensar sobre essas coisas.
Nós não somos mais crianças na fé. Não é para nós ficarmos tomando leitinho na fé. Está na hora de nós sermos gente grande e andar como gente grande. Nós temos que ter consciência que nós servimos um Deus o qual nos perdoa, mas Ele respeita a tua vontade. A decisão que você toma na tua vida, o Senhor te respeita. Assim como Ele respeitou a vontade de Lúcifer. Lúcifer, para quem não sabe, era um anjo de luz. Ele era um anjo de luz. Deus não criou Satanás. Ele era um anjo de luz. Ele perdeu o lugar dele, porque ele escolheu viver uma vida que não era dele. Ele queria o lugar do adorador. E por causa disso ele foi expulso. E Deus, por ser Deus e Deus amoroso, Deus que ama profundamente, Ele dá o direito de escolha. Ele podia ter destruído Lúcifer naquela hora, podia ter acabado com ele, mas Ele lança ele sobre a terra. Uma escolha de Lúcifer. Você é livre para escolher que tipo de vida você quer viver, mas você também é livre para escolher aonde você quer morar. Chega uma hora que nós temos que fazer uma escolha. Ou nós escolhemos viver a verdade, praticando a verdade, lutando para a verdade, vivendo a verdade, pregando a verdade, ou nós vamos viver debaixo de um domínio de engano, achando que é bacana, achando que é bom, posso fazer o que eu quero, tenho a liberdade. Mas a Bíblia, ela nos mostra que nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus. Nós acabamos de ler aqui agora. Existem várias doutrinas por aí, ensinando que você pode fazer tudo que você quiser. Mas a Bíblia diz o contrário, a Bíblia diz, se enche do Espírito Santo de Deus. Busca o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz mais, ela diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, nem tudo eu posso fazer. E quando eu vou para a história de Josafá e Acabe, eu aprendo algo poderoso. Eu aprendo que quando esses dois homens brigando, quando eu olho para essa história de engano, de jogar o outro na frente, de encobertar a verdade, de não viver a verdade, tem consequências. Por que que muitas vezes eu vivo uma vida de migalhas? Uma vida miserável. Por quê? Você já se perguntou isso? Por que muitas vezes você não vive no sobrenatural de Deus? Por que que você não usufrui do bom e do melhor que o Senhor já tem para a tua vida? Você já perguntou isso? Ou você culpa Deus? Eu vivo conforme a vontade de Deus. Você vive mesmo conforme a vontade de Deus? Que é boa, perfeita e agradável? Você faz aquilo que é agradável ao Senhor? Ou você faz aquilo que é agradável a você? Vamos pensar um pouquinho. Ler a Bíblia todos os dias é fácil? É fácil você ter uma disciplina para ter uma vida cristã digna de um filho de Deus? Nós ocupamos nosso tempo com muitas coisas. A maioria delas vão ficar neste lugar. É com trabalho, é com lazer, é com aquilo, com um monte de coisa. Nós não priorizamos a nossa vida com o Senhor. Nós temos que aprender a priorizar. Eu quero viver debaixo do Espírito Santo. Eu quero viver na dependência do Espírito Santo de Deus. Eu não quero ser enganada. Eu não quero perder a salvação. Eu tenho que me posicionar. Eu tenho que buscar aquilo que eu quero. Eu tenho que viver, porque a palavra do Senhor, ela me orienta. Agora, quando eu não me alimento da palavra de Deus, eu vivo do meu jeito. Eu vivo do meu jeito. Aí eu não quero sofrer as consequências do meu jeito. Estão entendendo como a Bíblia ela é tão maravilhosa que ela nos dá a escolha de que jeito você quer viver. A Bíblia diz que há uma vida plena para mim e para você, repleta. A Bíblia diz que não é para nós vivermos uma vida de migalhas.
Então por que que eu vivo uma vida de migalhas? Será que eu não tenho que voltar e olhar como que é a minha vida na dependência do Senhor? Será que eu tenho vivido na dependência do Espírito Santo? Ou será que as coisas desse tempo estão me fazendo viver longe da fé? Ou será que eu penso que eu vou viver do jeito que eu quero e tudo vai ficar muito bom? Irmãos, eu não aceito nenhuma ministração que é de peso, que é de jugo, que é de medo, que Deus vai pesar a mão, que Deus vai castigar, que Deus vai te punir, que Deus vai te arrebentar. Eu não creio num Deus assim. Mas eu creio num Deus que respeita a tua vontade e a minha vontade. É nesse Deus que eu creio. E eu creio que vai chegar uma hora que o Senhor vai dizer para mim e para você: ou vem, bendito meu, ou aparta de mim que eu não te conheço. Nós vamos ouvir isso. Gostando ou não, aceitando ou não, é o que a palavra de Deus diz. Nós vamos ouvir isso. O que é que você quer ouvir? O que eu quero ouvir? Eu que tenho que escolher. Mas nós achamos que é mais fácil nós fazermos o quê? Colocar a culpa em alguém. Sempre é mais fácil. Vamos colocar a culpa? O país está assim por causa do presidente. Ou o país está assim porque a crentaiada tem esquecido de fazer isso aqui. Quanto tempo faz que você não se ajoelha? Porque a igreja perdeu esse costume de ajoelhar. Lembra-se ali como antigamente? Chegava na igreja, a primeira coisa que a gente fazia, o que era? O que era? Se ajoelhar, buscar, clamar para que o Deus vivo estivesse presente no culto, para que o Deus vivo nos curasse, nos libertasse, mandasse fogo do céu sobre nós. Hoje nós fazemos o que, irmãos? Nós ficamos conversando até na hora do culto. Aí nós saímos e falamos que não foi bom, que Deus não estava presente, que Deus não ouviu, que Deus não é o mesmo Deus mais. Porque é mais fácil colocar a culpa em alguém, como Acabe fez. Coloca Josafá na frente, deixa ele morrer. Eu vou disfarçado, mas você vai com as vestes reais de um rei. Porque a ordem era para matar o rei. Como que aquele soldado sírio sabia que não era Acabe naquela carruagem? Quem é que vocês acham que livrou Josafá? Quem é que vocês acham? O que Josafá... Eu lendo essa história fiquei pensando, Senhor, por isso que eu gosto da dona Terezinha, porque nós duas, quando a gente se fecha no assunto, eu sou igualzinha a ela, a gente entra dentro da história. Eu já me vi lá na carruagem, do lado de Josafá, e eu já fiquei pensando que Josafá estava fazendo o quê? Oh Deus vivo, oh Deus poderoso, que os soldados chegaram e na hora perceberam que não era Acabe. Que não era Acabe que estava ali. E ele sai. Era impossível humanamente Acabe morrer naquela guerra. Porque ele estava disfarçado, ele estava protegido. Isso me faz pensar que nada fica encoberto diante de Deus. Você pode até achar que você engana as pessoas. Você pode até achar que você está escondendo as coisas. Mas para Deus, irmãos, não tem como. Eu falava para meus filhos, quando eles eram pequenos, que mãe tem olho na nuca. E por muitos anos, Natan e Johanna tinham medo que eu tivesse olho na nuca. Porque às vezes eu ia corrigir, eles faziam careta, e falavam, não faz careta. Uai, mãe. E assim é Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão postos sobre a terra. Que os ouvidos do Senhor estão abertos, que as mãos do Senhor estão estendidas sobre a terra. Então, por que não está indo bem? Por quê? Será que tem o quê? Será que é Acabe que está reinando? Será que é Josafá? Quem será que eu sou na história? Será que eu sou Josafá? Ou será que eu sou Acabe? Quem é que eu sou na história? Quem você é na história?
Você, você é os chamados, os escolhidos, os eleitos. Você é. Então se posiciona como os chamados, como os eleitos, escolhidos, que foram chamados para reinar em vida, para viver no sobrenatural, para usufruir o de melhor nessa vida. Leva essa vida com Deus. Para de se esconder. Para de se esconder. Busca viver a verdade. Viva a verdade do Senhor. Busca a verdade, se alimenta dessa verdade. Deixa o Espírito Santo dirigir a tua vida. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Porque a hora que o Senhor te chamar, você pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Pode me levar. Estou aqui. Nós somos chamados. Olha, é tão tremendo quando eu penso nisso, que o Senhor me fez e te fez para anunciar as boas novas. Você tem anunciado com o teu estilo de vida, com o teu jeito que você vive, as boas novas do Senhor? Você tem anunciado? Por onde você vai, você leva Jesus Cristo com você? Na sua forma de falar, na sua forma de viver. Você tem levado esse Jesus que é vivo, poderoso, aonde você vai? Ou você está vivendo o que Timóteo 4 está falando? Que muitos vão se afastar da fé, sendo enganados por espírito de demônios. De que forma que nós estamos vivendo? Você pode estar pensando, né? Eu venho para o culto para ouvir uma ministração de ânimo. Eu quero dizer para você que essa é a ministração que tem maior ânimo para a tua vida e para a minha vida. Porque você está ouvindo uma verdade. E todas as vezes que você ouve a verdade, ela tem poder de te libertar. Ela tem poder de mudar a tua vida. Então hoje você está tendo o privilégio de ouvir uma palavra que vem do coração de Deus. E essa palavra, ela só tem um único propósito. É de que você continue sendo cada vez mais de Deus. Que você continue levando o selo do Espírito Santo que está em você. Que mora em você. Agora, dois não pode ocupar um corpo. Alguém tem que desocupar. Ou o Espírito Santo ocupa o seu corpo, ou você ocupa o seu corpo. Ou você sai de cena e deixa Ele te conduzir, Ele te guiar, Ele te dirigir. E você fica do ladinho olhando. Aí você vai ver os céus abertos sobre a tua vida. Aí você vai ver os milagres que nós muitas vezes questionamos. Por que não é mesmo os milagres do Antigo Testamento? Por que não é mais aquele Deus de fogo, aquele Deus de guerra? Por que as coisas não acontecem? Por quê? Por quê? Por quê que não acontece? O Senhor mudou por acaso? Ele não mudou. Quem é que mudou? Nós. Por quê? Porque às vezes nós estamos totalmente enganados com o espírito do engano, achando que está tudo bem. Por isso da importância de nós irmos para o encontro com Deus. Marli, só é liberto quem vai no encontro com Deus? Não, irmãos. Mas você indo para o encontro com Deus, você tem uma oportunidade de ficar 3 dias ouvindo a palavra. E a palavra tem poder de transformar. Porque a Bíblia diz que a fé vem e vem por ouvir a palavra de Cristo. Por isso que muita gente fala, imagina, põe roupa de laranjinha, canta música, pula. Irmãos, isso é necessário das pessoas irem para o encontro. Porque quando você tem um encontro real com Deus, quando você permite que Deus toma conta da sua mente, da sua forma de ser e de viver, você nunca mais volta na vida de pecado. Você nunca mais olha para trás. Porque você sabe com quem você teve o encontro.
E hoje de manhã na escola dominical, que tem sido uma bênção, irmãos. Infelizmente, muitos não têm valorizado a escola dominical. Infelizmente. Isso é muito triste, porque é só uma vez na semana. É só um domingo de manhã. É só das 9h30 às 11 horas. É um período muito curto para vir na escola dominical, onde nós estamos aprendendo algo poderoso, onde nós estamos conhecendo intimamente o Deus da Bíblia. Então se organiza para você vir para a escola dominical. Eu posso te dizer com certeza que um dia você vai se arrepender de não ter ouvido tanta palavra de Deus. Porque o que nós estamos vivendo, eu sei que muitas vezes você não tem conhecimento do ocultismo que está reinando sobre a cidade de Londrina. Eu sei que muitas vezes você não tem conhecimento que existem rituais de crianças sobre essa cidade. Eu sei que muitas vezes você, perto de mim, não chega. Irmãos, isso é um espírito de engano te convencendo que essas coisas não te pegam. Porque se você não tiver debaixo do Espírito Santo de Deus, se a tua vida não tiver coberta com o sangue de Jesus, se você não se posicionar, viver uma vida em santidade, o inimigo vai te enganar. Quando Jesus sai de um jejum de 40 dias, a primeira pessoa que ele encontra é Lúcifer, fazendo a ele uma proposta. Sabendo que ele estava vindo de um jejum, ele é o primeiro a se levantar e encontrar. E você acha que ele não vai vir até nós? Você acha que ele não vai nos tentar tirar da verdade, do caminho? Ou você acha que ele não vai tentar nos roubar tudo aquilo que nós temos ouvido do Senhor? Ele vai. Ele vai. E não pensa você que você é mais forte, ou eu sou mais forte. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, meu Deus, como isso é glorioso. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede a Deus com gemidos por nós. Que Ele chora por nós. E quando eu me lembro da oração de Jesus, no momento de dor, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Isso é amor. É um amor de um Jesus, de um Deus, de um Espírito Santo que quer nos levar para o céu. Essas coisas têm que ganhar o nosso coração. Essas coisas têm que ocupar a minha mente, o meu dia a dia. Eu tenho que ter desejo de ser íntima do Senhor, de buscar, de conhecer, de ler a palavra, de ouvir a palavra. Nós precisamos. Aí a gente olha, né, para a nossa igreja, não, para a igreja do Senhor, e a gente vê quantos bancos vazios, né? A gente vê, meu Deus, cadê o povo para ouvir, né? Cadê? Aí você vai numa outra igreja, aonde dá-lhe profecia, e você vai ser rico, e você vai ser próspero, e você vai ter isso, e você vai ter aquilo, e você vai ter aquilo, e você... Em nome de Jesus, que o Espírito Santo tenha liberdade em trabalhar em nós e nos convencer de toda a verdade e tirar de nós todo engano. Todo engano. Cuidarmos disso. De que forma que eu posso ficar longe do espírito do engano? Se tem uma receita, é essa daqui. Essa é a única receita verdadeira, real, que te liberta de todo espírito de engano. Porque quando você lê a palavra de Deus, ela é luz para a sua vida. Aqui está toda a verdade. Se você não tem o hábito de ler, ou de ouvir, ou de estudar, então qualquer espírito que aparecer, vai te levar. Vai te enganar. Nós começamos
um discipulado. Vamos começar, não começamos ainda, de quinta-feira. Essa quinta é a última quinta para o pessoal vir, que é às 15h30. Depois dessa, nós vamos fechar o grupo, porque nós vamos estudar um livro. E não dá para vir um grupo numa quinta, na outra quinta outro grupo, porque não vai conseguir entender. E esse livro diz assim, ó, o poder sobrenatural de uma mente transformada. Eu vou aprender a ter uma mente transformada. A minha mente vai dar uma viradinha aqui, ó. O dia que eu li esse livro, a minha mente deu uma virada. Aonde eu aprendi que eu posso viver o sobrenatural de Deus. Eu posso viver. Além do que os meus olhos estão vendo, além do que o meu corpo está sentindo, eu posso viver. Porque eu fui chamada para viver essa realidade. Eu fui chamada, você foi chamada, você foi escolhido para viver o sobrenatural de Deus. Então pega o teu coração, guarda ele. Não deixa ele ficar angustiado com o que você está ouvindo. Não deixa ele ficar angustiado com aquilo que você está sentindo. Mas pega o teu coração e coloca aos pés da cruz. E diz para o teu coração, quem manda em você é Jesus Cristo. Quem manda em você, mente, alma, é Jesus Cristo. Qual que é o sinal, Natan? Vem aqui, Natan, por favor. Eu tenho medo de falar algumas coisas aqui, depois não ser... O Natan e o pai do Natan fizeram algo lá em casa assim, porque como nós estamos estudando, e foi muito interessante a forma com que ele falou. Paz, tudo bem? Você que não tem vindo na escola dominical, eu sinto muito por você, mas você tem perdido coisas preciosas que nós temos aprendido aqui, né? Se você pode, se você consegue, se você tem disponibilidade, venha. Não é porque somos nós, nada que nós fazemos, nada que o homem faz é bom, mas é o que Deus faz através de nós, né? E a gente tem aprendido e tem estudado sobre as parábolas, e aí na última parábola que a gente estudou, que foi a parábola do joio e do trigo, nós falamos sobre a questão do domínio do Espírito Santo em nós, né? E esse sinal aqui quer dizer o quê? Antes da gente se converter, nós somos a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. Quando nós somos salvos e quando nós nos convertemos, conversão quer dizer o quê? Mudança de sentido. Agora nós somos o quê? O nosso espírito subjuga o resto. Tá, o nosso espírito, o nosso corpo e a nossa alma. A nossa alma, que é a alma humana, que de onde vem todas as coisas que são ruins, que são os nossos desejos carnais, está subjugada ao espírito. Então, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo de Deus é quem reina sobre as nossas vidas, amém? Nós não somos mais assim, nós somos assim. Mesmo que tenha momentos que nossa alma queira aparecer, mas é o nosso Espírito sempre que reina e que vive em nós, amém? Obrigada, viu? Pois em casa tenho certeza que vai me chamar, dar uma bronca, mas tudo bem, né? Estou entendendo a importância da dependência do Espírito Santo? Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, logo eu posso viver a vida que Ele tem para mim. Logo eu posso parar de ser carnal e ser o quê? Espiritual. Buscar as coisas do reino. Viver as coisas do reino. Irmãos aqui, irmãs, nós não estamos tentando passar, então tá, agora eu vou ser crente, não vou sofrer mais, não vou ter doença, nada disso. Isso é uma mentira, se alguém está pregando isso para você, é uma mentira. Não é um evangelho cor-de-rosa, não é fácil, mas é para quem quer. Para quem quer, é possível. Para quem quer, é possível. E nós queremos. Está tendo um filme que eu li, sexta-feira, eu peguei a sexta de tarde, falei, a tarde vai ser minha. Eu peguei, fui ver um filme que algumas pessoas já tinham me indicado, é Fé para o Impossível. Irmãos, se você ainda não viu esse filme, veja esse filme. Conta uma história poderosa de um grupo que tem fé e começa a profetizar sobre algo que humanamente era impossível de acontecer.
Era impossível, mas eles começam a liberar palavra de poder e acontece o impossível. Veja esse filme. E nós podemos até conversar sobre esse filme. Como da importância do posicionamento. Como aquelas pessoas se posicionaram, crendo, além daquilo que eles estavam vendo, além daquilo que eles estavam ouvindo. Que não dava mais, que não tinha jeito, nanani, nananá. Não, mas eles se posicionaram. Nós continuamos crendo. Nós cremos nisso. Nós cremos. Nós cremos. Nós cremos. E conta a história desse filme lindo. Chorei um monte. Voltei ao filme, que tinha uns pedacinhos que eu não tinha entendido. Voltei, chorei. Falei, Deus, gera em mim essa fé. Gera em mim essa fé de me posicionar, de profetizar, de não ficar olhando as circunstâncias, valorizando. Mas me ensina a posicionar. Quem é que eu sou no Senhor? A Bíblia diz que nele nós podemos todas as coisas. A Bíblia diz que nele nós já temos a vitória, que nós somos vitoriosos, que nós podemos reinar nele, tudo nele. A nossa fé nele. Nós vivemos uma fé de milagre, mas é nele, é no Senhor, é na palavra do Senhor, é na dependência do Senhor, é na dependência do Espírito Santo do Senhor. Eu posso viver todos os dias a vida que o Senhor tem para mim e tem para você. Eu posso ser aquela, você pode ser aquele ou aquela que leva as boas novas, que anuncia Jesus Cristo, que fala que Jesus está vindo buscar a igreja dele. Maranata, Maranata, vem, ora. Hoje foi tão interessante na escola dominical que nós estávamos falando sobre um texto, sobre jugo, sobre pesar, e teve uma irmã que ela compartilhou que em casa eu fiquei rindo. Ela falou assim, irmãos, eu fui criada sobre esse texto do medo, eu tinha medo até da Osana. Quando falava, vem a Osana, lá, meu Deus, a Osana está vindo, o que é isso? Eu comecei a rir nisso. Medo de Osana, ela tinha medo, porque ela foi criada debaixo desse medo. Então, você não foi criado para viver debaixo do medo. O medo não domina você. Não domina. Quem domina você é o Espírito Santo de Deus. Nele você pode reinar em vida. Você pode usufruir dessa vida maravilhosa que o Senhor já te deu. Já é sua. Toma posse dessa vida. Fala em Jesus Cristo, eu posso todas as coisas. Começa amanhã, segunda-feira, falando isso. Dizendo, eu posso em ti, Jesus. Jesus, quem domina a minha vida é o Senhor. Espírito Santo, me ensina. Me ensina o que falar, o que pensar. Me ensina. Tudo bem? Não foi pesado, né, seu Gouveia? Não, né? Que bom. Por quê, irmãos? Ai. Que Deus, né, podia trazer uma palavra só de alegria, né? A gente ia sair todo... Mas por que será que Deus, né, uma palavra dessa? Sabe o que é isso? Isso é amor. Isso é amor. Porque quem ama você de verdade, quer saber quem são seus amigos verdadeiros? São aqueles que falam a verdade para você. Sabe os seus amigos verdadeiros, que você pode contar? Aqueles que te exortam, chamam a tua atenção, falam, você está indo para o caminho que não é bacana, está falando coisa que não convém, está fazendo... Esses são seus amigos verdadeiros. Amigos verdadeiros não é aquele que fica passando a mão na tua cabeça, te elogiando toda hora, não. Esses não são amigos verdadeiros. A amizade verdadeira é aquela que chama você para crescer, que fala, vem, né, vem aqui, vamos crescer junto? Esses são as pessoas que você deve manter perto de você. É assim que o Senhor faz. Quando o Espírito Santo vem e te chama, fala assim, vem aqui. Vamos conversar nós dois aqui? O que está acontecendo com você, filho, filha? O que está acontecendo? Aí você começa a ouvir a voz do Espírito Santo. Aí muitos dizem, a voz da minha consciência me falou que eu estava errado. A voz da minha consciência. Não, irmãos e irmãs, é o Espírito Santo que habita em você.
É Ele, por te amar tanto, que chama a sua atenção. E diz, opa, sinal amarelo aí, presta atenção. Eu dei uma vez no discipulado, né, Emily? Eu fui ministrar sobre as 3 cores dos sinais. Irmãos, o amarelo não é para você enfiar o pé no acelerador e passar, não. O amarelo é para você ter atenção. É para você parar. Para no amarelo. Imagina se eu não sou uma copiloto maravilhosa, né? Amor, amarelo. Para. Assim na nossa vida. O amarelo, atenção. Atenção. Eu vou fazer uma análise da minha vida com o Senhor. Como que eu estou com o Senhor? Como que eu estou? Como está o teu coração, meu irmão? Como está a tua alma, a tua mente? No que é que tem pensado você? O que está ocupando a sua mente, o teu coração todos os dias? É o céu que está ocupando o seu coração? Você amanhece todos os dias pensando, será que hoje eu vou morar no céu? Ou você não pensa nisso, não? Pensa não? Tem medo de pensar? Eu penso. Eu acordo 10:45 lá em casa, né? Da manhã. Primeira coisa que eu penso, Senhor, abri os olhos, amém. Segunda coisa que eu penso, Senhor, hoje o Senhor me capacita. Hoje o Senhor me capacita. Academia tem música. E eu tenho problema sério com música, porque eu detesto ouvir lixo. E a academia tem umas músicas e eu fico o tempo todo falando, Pai, tampa o meu ouvido para isso não entrar no meu coração. Eu não quero cantar essas músicas, Senhor. Eu não quero que isso entre no meu coração, eu não quero que isso faça moradia. É a luta. O que é que você luta todos os dias para não tomar conta do teu coração? O que é que você luta? Começando na segunda-feira. É o desânimo, é a preocupação, é a tristeza, é a angústia, é o medo do amanhã, é o medo que as coisas não vão dar certo, é o medo do salário não dar conta de pagar as dívidas esse mês, é o medo. É isso, será que tem ocupado a nossa mente, o nosso coração? Ou me levanto me posicionando já? Em Jesus eu posso todas as coisas. Mas irmãos e irmãs, não é só para ficar pensando não. Começa a falar. Começa a falar. Em Jesus eu já venci todas as coisas. Em Jesus eu já venci todas as coisas. Em Jesus eu posso viver o sobrenatural de Deus. Em Jesus eu já tenho um lugar no céu garantido. Em Jesus o meu nome está escrito no livro da vida. Em Jesus. Para quem é ex-dependente de qualquer coisa, irmãos, não pensa que dependência é só de álcool, droga, não. O celular, tem gente que é dependente do celular. Não fica sem o bicho, mas não fica. Não desliga o bicho, mas nem que dependência de celular. Tem gente que tem dependência de televisão. Tem gente que tem. Tem gente que tem. Uma pessoa que está saindo de uma dependência para não ser dominado pelo desejo, pelo vício, ela tem que se posicionar e dizer, eu não mais. Eu já bebi igual cachorro. Porque se o álcool tem poder de tirar você do teu pleno conhecimento, você... Por isso que o Detran disse o quê? 0, o quê? Não pode ser encontrado no corpo de ninguém. Quantos, seu Chiquinho? Ney, quantos por cento de álcool pode ter? Leandro? 0 o quê, irmãos? Seu Guerino? Uma lei de trânsito está mostrando para nós que um pingo de álcool nos tira do bom senso. Agora nós achamos que nós podemos beber e que não vai nos tirar do bom senso. Uma lei que o homem criou. Agora, quando a Bíblia diz, ó, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Eu quero repreender do nosso meio todo espírito
espíritos é pilintra sobre nós, em nome de Jesus. Está repreendido. Todo vício de bebida, tudo aquilo que me tira do centro da vontade do Senhor, está repreendido. Em nome de Jesus. Você não foi criado, eu não fui criado para viver em dependência de nada, a não ser do Espírito Santo de Deus. Então se liberta, irmão, de qualquer vício, de tudo aquilo que está gerando dependência em você, se liberta. Coloca na cruz. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos, mas eu quero convidar você agora a se ajoelhar. Em nome de Jesus, se ajoelha. Nós não estamos brincando. Satanás, eu ordeno você agora, saia daqui. Saia daqui agora com as suas mentiras, com os seus enganos, com as suas coisas ocultas. Aqui você não tem moradia. Em nome de Jesus. Esses homens e essas mulheres que aqui estão são propriedades exclusivas do Deus vivo, do Deus poderoso e do Deus Altíssimo. Eles, elas, nós pertencemos ao Senhor. Sobre nós não, sobre a nossa casa não, sobre a nossa família não. Aqui não existe lugar para você. Nós somos criados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Nós não aceitamos o pecado. Nós não aceitamos o espírito de engano sobre nós. Nós somos libertos pelo sangue de Jesus. E nós vivemos nessa liberdade. Senhor, nos enche com o Espírito Santo do Senhor. Nos derrama, Pai, em abundância, a Tua Shekinah, a Tua graça, a Tua unção. Em nome de Jesus, Pai. Nos livra de todo engano, de todo espírito de mentira, de sedução, de coisas escondidas, de conversas frívolas. Em nome de Jesus, nos livra, Senhor. Nos livra disso. Nós somos libertos e libertas em Teu nome. Nós queremos viver a vida que o Senhor tem para nós. Uma vida em abundância, uma vida de graça, uma vida de sabedoria, uma vida de bênção, uma vida na presença do Senhor. Muito obrigada por esta noite, obrigada por estar aqui, obrigada Espírito Santo por estar aqui, anjos guerreiros, obrigado por estarem aqui neste lugar. Muito obrigada. Senhor, que essa palavra faça moradia em nós, começando pela minha vida, Senhor. Que essa palavra faça a diferença, traga transformação, renovo, mudança de vida, mudança de direção, em nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço, porque nós pertencemos a Ti, porque nós somos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se levantar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria muito que um dia todos vocês pudessem ter o privilégio de estar aqui à frente. Vocês verem o que acontece na hora da palavra. Vocês não têm noção do quanto o inferno se levanta para vir, para tirar a atenção, para não ouvir a palavra de Deus. Vocês não têm noção a guerra que a gente enfrenta aqui. O suor escorre nas costas da gente. De tanto que a gente vê na igreja, o inimigo tentando tirar. Por isso, meus irmãos, que em nome de Jesus, não deixa que nada tire a tua atenção quando você vier para o culto. Nada, nada, nada. Não deixa isso. É um momento precioso. Quando nós estamos reunidos para ouvirmos a palavra do Senhor. Os céus se alegram com a presença do Senhor. Que você continue tendo uma semana vitoriosa. E que você receba a visita dos anjos do Senhor na tua casa. Ministrando o teu coração, ministrando a tua vida, os seus bens, as suas coisas. Em nome de Jesus. E que nessa semana você tenha um encontro real e sobrenatural com o Deus da vida. E que você viva debaixo da paz do Altíssimo. E que você reine em vida. Porque você foi chamado para viver em vida, reinar em vida. E você tem o selo da promessa, que nada roube isso de você, em nome de Jesus. Amém?
Amém, então. Vamos ouvir mais um cântico e vamos encerrar?